né? Que a gente vinha meditar na lei do Senhor, que a gente não vinha cessar de falar na lei do Senhor, mas antes a gente vinha meditar dia e noite. E que a gente venha ter cuidado para não se desviar dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no momento que a gente obedece, Deus ele honra, né? Ele vela para cumprir a sua palavra. E aqui a gente vê que Deus ele fala claramente, como foi com Moisés, eu serei contigo, mas não somente o testemunho. E assim, e Josué ele segue, né, pelo Jordão, ele consegue atravessar o Jordão com todo aquele povo. Ele também, né, em obediência ao Senhor, ele tinha muitas estratégias, era um homem de Deus, né, um homem que sempre buscava Deus. Josué também ele consegue conquistar, né, a terra de Jericó, a cidade de Jericó, derrubar os muros. E eu vejo que quando eles conquistam a cidade, ele tem toda a estratégia e tal. Mas assim, o que eu percebo nessa palavra é que o que derrubou os muros de Jericó não foram os gritos, mas sim a obediência, né, que Josué, que aquele povo tinha ao Senhor, o temor ao Senhor. E a gente vê que Josué ele seguia conforme Deus falou. Mas quando a gente vai para o capítulo 7, eles vão, né, guerrear, vão para mais uma guerra para destruir a cidade de Ai. E a Bíblia diz que ali, que Deus ele dá uma ordem a Josué, né, para dar aquele povo, que era para destruir tudo que encontrasse. E a Bíblia diz que ali tinha um homem chamado Acã. Esse homem, ele vai para a guerra. E o que mais me chama a atenção é que antes da guerra, Josué manda, né, os rapazes, os homens da guerra, para sondar a terra, né, para ver a situação e tal. E eles falam que não é necessário mandar aquela equipe toda, porque tinha pouca gente. Era certo que eles iriam vencer aquela guerra. Mas a Bíblia diz que mediante, né, a desobediência de um homem chamado Acã, né, onde ele vai para a guerra, mas lá ele olha uma capa e aquela capa agrada os olhos dele, ele vê prata, vê ouro, e ele fica encantado, né, com aquelas coisas. E ele peca contra o Senhor, ele peca contra, né, Josué, contra toda a sua equipe. E ele pega aquilo ali escondido, esconde, leva para sua casa. E a Bíblia diz que aquilo ali traz uma grande destruição, né? Não só para a vida de Acã, mas para toda a família dele, para tudo que ele tinha foi destruído. Então, assim, que a gente venha refletir nessa noite sobre a questão da gente obedecer ao Senhor. Amém. Né? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E Josué, ele vai chorar, ele vai se prostrar diante do Senhor, vai clamar ao Senhor para buscar entender o motivo no qual eles perderam aquela guerra, porque não tinha chance deles perderem. E ele questiona a Deus, será se a gente veio para cá, se a gente atravessou o Jordão para passar vergonha? Porque eles foram envergonhados naquele momento. E Deus ele fala claramente, né, com Josué que o povo de Israel pecou contra o Senhor. E que enquanto não resolvesse aquela situação, que Deus não ia estar mais com ele. E Josué ele vai, ele ora, ele se prostra, ele se humilha. E Deus revela, né, o motivo, revela quem foi a pessoa que pecou naquela situação, que fez com que eles perdessem a guerra. Então que nessa noite a gente venha entender que a gente só vai vencer nossas guerras, a gente só vai vencer nossas lutas, nossas batalhas, se a gente continuar no caminho da obediência. Amém. Se a gente continuar em retidão à palavra do Senhor. Porque Deus ele vela para cumprir a sua palavra. Né? E a Bíblia diz em Deuteronômio 28 que onde Deus ele fala acerca das bênçãos e das maldições. Né? Onde a Bíblia diz que bendito serás, né, em tudo o que fizer. Se obedecer ao Senhor vai ser bendito. Se não obedecer ao Senhor vai ser maldito. E ali Deus ele revela para Josué o motivo no qual eles perderam a guerra. E Josué ele vai, ele lança a sorte, né? Ele ora e descobre que de fato foi aquele homem. E aquele homem paga um alto preço por desobedecer a voz do Senhor. Então assim, vem muito na minha mente a questão de que o nosso pecado, ele respinga no outro. Né? O nosso pecado, ele respinga. Se o pastor pecar,
vai contaminar a igreja toda. Se a gente pecar, vai alcançar até a nossa descendência vai alcançar. Então a Bíblia diz que é melhor a gente obedecer do que sacrificar. Então que nós possamos obedecer nesta noite em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Josué, ele, né, se posicionou novamente e ele venceu todas as outras guerras. Mas o que eu acho interessante é que no momento que Josué ele não consulta a Deus, ele faz uma aliança, né? Mas